bom estarmos aqui mais uma vez. Deus é fiel. Amém. Boa noite a todos aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrando. Boa noite a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, Marcelinha querida. Estamos de olho. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa live dessa noite sobre família, sobre aliança. Nós estamos falando sobre Amém. aliança, né? E nós vamos falar algumas coisas sobre aliança hoje. Eu acho que é um assunto que é importante a gente Verdade. ter sempre na nossa memória. A gente precisa sempre lembrar do que é aliança, né? E a gente, na nossa cultura, a gente não tem muito esse conceito bem arraigado, bem fundamentado na palavra de Deus, né? Que é o conceito de aliança. O máximo que chega no conceito de aliança é o casamento, né? E o casamento é o máximo que a gente chega, e a gente está vendo como os casamentos estão por aí. Então a gente precisa ensinar as crianças, precisa ensinar os filhos sobre conceitos de aliança, porque sem esses conceitos não dá para exigir lealdade, não dá para exigir fidelidade, não dá para exigir compromisso, não dá para exigir honra, não dá para exigir nada na realidade. E quando a pessoa não entende o que é aliança, ela não vai ter aquele limite, né, de quebrar uma aliança. Ela não valoriza o que é uma aliança. Então, ela precisa ser ensinada. E quanto mais cedo você ensinar uma criança, um jovem, um adolescente sobre isso, quanto mais cedo você ensinar, né, vai ser melhor para que esse jovem ele consiga estabelecer relacionamentos duradouros, né, empregos duradouros, casamento duradouro. Isso tudo vem do conceito do ensino da aliança que é estabelecido na palavra de Deus. Então, nós vamos orar, pedir para Deus falar com a gente, né? Boa noite aí, Dom Floriano, né? Grande, né? Ilustre Floriano, que Deus te abençoe, abençoe a irmã Dalila aí, seus filhos, sua casa, amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, pedir para Deus falar conosco, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar esse tempo agora, nós vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, sem nenhum desvio, sem nenhuma distração, sem nenhum preconceito, Verdade, sem Pai. nenhum criticismo ou religiosidade. Amém, Senhor. Coloca em nós, Senhor, sabedoria e disposição. Em nome de Jesus. Coloca em nós também ouvidos espirituais abertos. Nós imploramos que o Teu Espírito ele se mova dentro de nós, que o Teu Espírito venha nos ensinar. Amém, Pai. Porque a Tua palavra garante que Ele nos ensina todas as coisas. Então o Espírito Santo se move dentro da minha vida, da minha esposa, da minha casa. Amém. E também na vida de cada família, de cada pessoa que está nos ouvindo, para a glória do Teu nome. Amém, Nos Senhor. ensina, Pai. E que todo tipo de infestação demoníaca caia por terra. Que a unção do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá, né? Quer falar alguma coisa? Não, eu lembrei, né, o pastor Renato falando sobre a importância de ensinar os filhos. Por exemplo, na China, não existe nenhuma legislação em relação à falsificação. Então, lá, plágio, falsificação, tudo é permitido. Porque não tem um princípio dessa questão de autoria, de direitos autorais. E a mesma coisa, uma criança, né, que não tem o fundamento da questão da aliança. Ela não acha que nada tem dono, né? Exatamente. Pode se apropriar de qualquer coisa. Então, pega o que é dos outros, faz o que quer, porque não tem ainda isso
estabelecido, né? Isso. Então, a questão de colocar o fundamento, né? A lei acaba sendo um fundamento, né? Mas do ponto de vista espiritual, a gente não tem que agir sobre leis, né? A gente tem que agir sobre a palavra. Sobre a palavra. E a palavra deixa bem clara a questão da aliança. Deus se move por aliança, né? Então, eu vou ler alguns textos aqui, né? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que em uma aliança, tudo que é de um é do outro. Amém. Né? Então, quando você vai se aliançar com alguém, você precisa compreender esse princípio fundamental. Não existe aliança se você não está disposto a colocar alguma coisa nesse contrato, nessa aliança. Não existe essa aliança. Uma aliança que só uma pessoa está disposta a entregar o que ela tem, não é aliança, é roubo, é furto, é engano, 171, é qualquer coisa, menos aliança. Aliança é um contrato, né, ou um acordo entre duas partes, e essas duas partes elas compreendem os termos da aliança, compreendem que a aliança ela vai envolver a vida dela, vai envolver o que ela tem, vai envolver o que ela vai conquistar com aquela aliança e vai dar para ela tanto direitos, tanto benefícios, quanto obrigações. Né? E vai exigir dela que ela cumpra algumas regras, algumas normas. Então, a aliança envolve tudo isso. Né? Tudo que é de um é do outro. Ou seja, se você não está disposto a abrir mão de nada do que é teu, você não pode ter aliança com quem quer que seja. Né? Você vai fazer uma aliança com Deus. Então, quando você faz uma aliança com Deus, você tem que estar disposto a entregar o teu coração para que Jesus seja o Senhor da sua vida, para que Ele governe a sua vida, para que Ele te direcione. Você tem que estar disposto a obedecer. Né? É lógico que Ele também te entrega benefícios, cura, prosperidade, vai te entregar sabedoria, vai te entregar armamento espiritual, vai te entregar revelação, Espírito Santo. Ele vai entregar tudo que é dele. Entregou o Filho dele, né? o sangue da nova aliança, que selou exatamente o que isso simboliza. Então, quando você faz uma aliança com Deus, não é uma aliança unilateral, onde eu sou uma pessoa limitada, uma pessoa ainda que inteligente, uma pessoa que não sabe todas as coisas, que não pode todas as coisas, tem algumas habilidades, mas não tem todas as habilidades, né? Você não pode esperar que só porque eu estou nessa condição inferior em relação a outra parte, né? Você não pode esperar que você e eu não temos que entregar nada. Afinal de contas, se Deus é dono de tudo, se Deus sabe tudo, se Ele pode tudo, e enfim, se Ele é Deus, por que que Ele exigiria que eu entregasse algo para Ele? Por que que Ele exigiria que eu... Qual o interesse dele de que eu entregasse algo que está na minha mão? Ele não tem falta de nada, mas para mim pode fazer falta. Então, você percebe que as pessoas vão fazer aliança com Deus com essa cabeça, pensando que, olha, eu faço uma aliança com Deus, tudo que eu tenho é meu e tudo que o Senhor tem também passa a ser meu. Né? Então, eu não quero entregar nada, mas eu quero que o Senhor entregue tudo. Né? E isso a gente pode visualizar na família, né? Na família, no casamento. No casamento, as pessoas entram para receber, não para doar, não para entregar. Então, e aí você começa a ter um problema que vai se avolumando com o passar do tempo, as pessoas vão ficando insatisfeitas, vão ficando, enfim, frustradas, pensavam que aquele tipo de aliança ia suprir, né, todas os seus vazios, né, em todos os níveis, e acabam descobrindo que não é bem assim, não é verdade? E não estão dispostas a entregar nada. E aí por isso que as pessoas acabam se separando, porque elas não têm o conceito de aliança, ou seja,
numa aliança eu vou receber, mas eu primeiro tenho que entregar. Se eu não entregar, eu não estou em aliança. Então, esse conceito é um conceito primário numa aliança. Para você selar uma aliança, você precisa entregar, derramar sangue, fazer alguma coisa ali que vai simbolizar, ou seja, um sacrifício, uma entrega que vai simbolizar aquela aliança. Foi o que Jesus fez na noite que ele foi traído, né? Ele fez uma refeição e ele, tomando ali o suco de uva, o vinho, ele falou: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o meu sacrifício, a minha entrega, ela é o símbolo, né? Ele está selando essa questão da aliança que eu tenho com os homens, né? E eu coloquei um texto aqui importante para entender como Deus não muda, né? Deus não muda. Ele é uma pessoa, a gente precisa compreender isso. Então, olha só que tremendo, né? Tudo que Deus tem é nosso. Se eu tenho aliança com Deus, tudo que Deus tem é nosso. Mas tudo que nós temos também é de Deus. Amém. Nós temos que descobrir se isso é uma verdade. Então, no Velho Testamento, nós temos alguns indicativos desse tipo de mecanismo de Deus. Como que Deus pensa em relação à aliança. Porque Ele decide fazer aliança conosco e Ele estabelece as regras, os princípios da aliança. Não é a gente que estabelece o princípio da aliança. Amém? Então, em Números capítulo 3, versículo 13, diz assim: todo primogênito é meu. Desde o dia que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Amém. Então, olha só que esse é um texto que primeira vez que eu li, eu falei: como assim, né? Deus, ele está se apropriando de tudo que é primeiro, tudo que é tudo que é prioridade, ou seja, tudo que nascer da sua vida, o primeiro filho que você tiver, o primeiro animal que nascer no teu rebanho, a primeira colheita daquele ano, tudo que é primogênito, ele está falando aqui de homens e animais, é dele. Mas o que é o primogênito? O primogênito, ele está linkado, ele está conectado a uma palavra chamada de primícia. A primeira parte de uma massa ou de uma coletividade, a primeira parte. Tudo que é primeiro é importante, porque o que é primeiro define o que vai ser o resto. Uhum. Ou seja, o que é o primogênito? O primogênito é a marca de Deus em relação à massa, em relação ao que virá depois. Então, quando ele fala todo primogênito é meu, ele está falando assim: olha, o primogênito, se for consagrado a mim, toda a massa, ou todos os outros homens, todos os outros animais que nascerem, também serão consagrados a mim. Porque em Romanos 11 diz: se as primícias forem santas, toda a massa será na sua totalidade, né? E se for santa a raiz, também os ramos serão. Então, é um princípio tremendo, poderoso, porque nós vivemos numa situação difícil hoje, porque a primícia da humanidade, que era Adão, o primeiro homem, ele pecou. Como ele pecou, todos nós pecamos. Então, como ele pecou, toda a massa pecou. Então, tudo que é primeiro é importante para Deus. Se Deus vai se apoderar de alguma família, e para ser o Senhor daquela família, para que aquela família seja consagrada a Ele, o que Ele está dizendo aqui no Velho Testamento é que o primogênito deveria ser consagrado a Deus, ele não pertenceria àquela família. E quando isso acontece, quando se obedece essa lei do Velho Testamento, que não é uma lei, é um princípio, quando isso acontece, o princípio da primícia começa a funcionar naquela família e Deus pode manter a aliança com aquela linhagem. Então é importante entender que o princípio da primícia funciona. Amém? Então imagina, tudo que é primeiro na tua vida é um princípio que você aplica em tudo. Antes de você começar o teu casamento, né, você vai ter a primeira relação sexual.
para Deus é importante que seja no contexto do casamento. Por quê? Porque se a primícia for santa, toda a massa vai ser santa. Mas se a primeira relação sexual for fora do casamento, você vai contaminar toda a massa, ou seja, a vida sexual do casal vai ficar debaixo de um problema sério, porque essa relação não está sendo feita debaixo de bênção de Deus. Isso está sendo feito debaixo de uma palavra que a Bíblia chama de fornicação, ou pecado de prostituição. Então você está atraindo prostituição para a massa. É lógico que depois que você casar, um espírito de prostituição vai querer contaminar o casamento com adultério. Então, isso é importantíssimo compreendermos. Por quê? Porque quando se faz uma aliança, nós temos que estar dispostos a entregar tudo para Deus. Isso. E o primogênito é uma marca do tudo para Deus. Como você começa algo é importante. Como você começa um casamento, como você começa um namoro, como você começa um projeto, uma empresa, né? Se você não tiver esse princípio da primícia, às vezes você vai lutar sozinho. Por quê? Porque você não está aliançado com Deus ali. Aquilo que você está gerando não tá envolvendo a pessoa de Deus. Então, a família, é muito importante falar isso, né? E até, tocando nesse assunto, né, da relação sexual, né, o tema de hoje não é esse, até porque a gente não vai, né, fazer isso por meio de live, né, falar esses assuntos, mas toda relação sexual é um pacto literal de aliança, porque toda relação sexual tem sangue envolvido, e sangue é a moeda espiritual para aliança. Então, o que acontece? Todas as relações sexuais fora do casamento, né, fora da bênção de Deus, nós temos aliança com as pessoas que pactuamos sexualmente. Então, essa aliança, ela precisa ser quebrada para que a família possa ser bem-sucedida, para que o casal possa ser bem-sucedido. Exatamente. Então, assim, não existe no mundo espiritual, né, apagar passado se não forem feitos os devidos atos, né, para quebra dessa aliança. Então, essa aliança precisa ser quebrada. Precisa ser rompida. Isso pode ser feito por meio de oração, por meio de ministrações. Arrependimento, confissão. E à medida que nós fazemos aliança, nós estamos em unidade. Né? A aliança, esse contrato de duas partes aí, existe uma unidade. Então, nós estamos ligados se não rompermos essa aliança. Ligados a outras pessoas, né? Exatamente. E por isso que tem tantos problemas no casamento. Porque você está ligado com um, com dois, com três aí. Né? Mas esse é um assunto específico aí que a gente precisa tratar. Né? Então, Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então o que Deus decidiu fazer na sua soberania? Decidiu entregar a terra para os filhos dos homens. Né? E aí o que aconteceu? O homem peca e ele faz uma aliança com o diabo por meio do pecado. Quando ele comete traição contra Deus no Éden, o diabo se apodera das linhagens. A linhagem de Caim é uma linhagem que foi apoderada pelo inimigo. Você percebe que tem assassinatos ali, tem confrontos espirituais e humanos que acabam afetando a linhagem e marcando essa linhagem. Então tem famílias inteiras que estão aliançadas com outros deuses. Como a pastora Cláudia falou, a família inteira está aliançada com um espírito de adultério, um espírito de prostituição, ou um espírito de ira, ou um espírito de... né? Estão aliançados com pecados que acabam se repetindo na linhagem. Todo mundo bebe, todo mundo fuma, ninguém completa os estudos, ninguém consegue prosperar, todo mundo quebra, todo mundo acaba vivendo uma miséria total. Então, tudo isso aí são marcas de uma aliança que foi estabelecida na linhagem, não com Deus, porque Deus não traz esses sinais, esses resultados. O resultado que Deus traz é uma entrega de tudo
né, que ele tem. E Deus não tem pensamentos de mal. Verdade. Deus não tem pensamentos de enfermidades, não tem pensamentos de miséria. Ele não pensa isso, ele não quer isso para ninguém. Né? Ele enviou o seu Filho para nos trazer vida e vida em abundância. Então, o Filho de Deus, Jesus, né, nosso irmão mais velho, ele veio oferecer para nós uma aliança que nós podemos, né, aqueles que recebem Jesus, eles podem receber essa aliança, mas essa aliança é necessário que você esteja disposto, que eu esteja disposto a entregar para Deus, a entregar a minha vida, a entregar os meus problemas, a entregar as ansiedades, né? Entregue a Ele toda a vossa ansiedade, entregar para Ele aquilo que eu tenho de mais precioso e aquilo que eu tenho de menos precioso. Então, tem que estar na mão de Deus. Amém. Né? Não na minha mão, porque quando eu tenho uma aliança com Deus, eu estou seguro com Deus. Né? Então, quando não há entrega, não há aliança. Se você e eu não entregarmos, não existe uma aliança. Aí você percebe, por exemplo, o princípio das ofertas e dos dízimos, que é uma entrega. Né? Por que Deus, de repente, manda dar dízimo? Né? Não é a questão se é da lei ou não é da lei. Olha, atrás da lei tem alguém que... Qual é o princípio dessa lei? Por que ele estabeleceu a lei do dízimo, a lei da oferta? Por que ele fez isso? É para sustentar a obra do Senhor. Não, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele quer estabelecer uma aliança e essa aliança tem que ser mantida continuamente. Então a entrega ela tem que ser contínua. Né? Então quando eu faço uma entrega contínua, uma entrega persistente com Deus, Deus também vai fazer as entregas persistentes dele comigo. E nesse caso financeiro, a não aliança com Deus é uma aliança com Mamon. Então, cedo ou tarde, Mamon vai, né, cobrar essa situação. Exatamente. Né? Deus, o princípio da aliança fala, quando há entrega, existe aliança. Quando há entrega, existe um desfrutar. Quando há entrega, você pode desfrutar da aliança. Quando você não entrega, você não desfruta da aliança. Então, as pessoas elas não querem entregar e querem desfrutar. E isso é um problema. Né? Então, o casamento, como nós falamos, né, o que mais se aproxima nesse mundo ocidental da aliança. Quando as pessoas entram no casamento, as pessoas têm que entender que a entrega ela é algo frequente. Eu preciso entregar frequentemente os meus talentos, os meus dons. Eu preciso entregar as minhas habilidades. Para quê? Para outra pessoa que eu estou aliançado, para minha esposa. Eu tenho que estar disposto a fazer isso para que ela seja abençoada, para que ela seja suprida, para que ela seja curada, para que ela seja totalmente respeitada, honrada. Ou seja, eu tenho que colocar isso em primeiro lugar, porque eu tenho uma aliança com ela. E eu a mesma coisa com ele. Exatamente. Então, nós precisamos ter essa dinâmica de entrega, porque quanto mais eu entrego, mais a aliança ela vai se fortalecendo e mais o desfrute mútuo pode acontecer. Eu posso desfrutar dela e ela pode desfrutar de mim. É isso que é uma aliança. Agora imagina você tem uma aliança com a tua empresa. Você é um empresário, você é um profissional liberal, né, ou um funcionário, e você vai lá trabalhar todo dia, trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia. Você entrega o seu melhor naquela empresa. O que você está fazendo? Você está entregando para a empresa. Às vezes não. A maioria das vezes, por causa da situação, por causa do problema de eu não posso ser demitido, não posso perder os benefícios, você entrega mais do que é exigido naquela empresa. E a empresa exige 8 horas de trabalho, você entrega 12, 14 horas de trabalho. A empresa não exige que você entregue a tua saúde, mas você entrega a tua saúde. Você fica doente, você fica sem se alimentar direito, você não faz exercício, porque o trabalho está exigindo de você toda a sua energia,
todas as suas habilidades, todo o seu poder, a sua vitalidade, e isso está matando você. Você está fazendo isso por causa de um contrato de trabalho, ou por causa de dinheiro. Então, esse tipo de aliança, esse tipo de atitude que a gente faz, até por causa da situação que nos empurra para essa situação, né, isso revela com quem que nós temos aliança. E olha, uma coisa eu te falo, né? Eu estou no mercado de trabalho há muitos anos. E o fato de uma pessoa trabalhar muito não mantém ninguém no emprego. Né? Várias pessoas qualificadas, dedicadas, são desligadas do mesmo jeito. Então, a chave está em termos aliança com Deus e buscarmos sabedoria naquilo que nós fazemos. Sim. Para que a gente possa encontrar graça perante as autoridades, para que nós tenhamos sabedoria de fazer aquilo que faz a diferença. Sim. E a quantidade de tempo não é um diferencial. Exatamente. Porque se você pensar bem, a primeira aliança que você tem não é com o trabalho. A primeira aliança que você tem é com Deus. A segunda aliança que você tem é com a tua esposa. É com a tua família. A terceira aliança que você tem é com o seu trabalho. Então você tem que colocar as coisas em ordem. Se você não colocar essas três coisas em ordem, pelo menos essas três coisas em ordem, você vai ter um problema. Né? Você não pode servir a dois senhores. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando, ou você vai ter aliança com Deus, ou você vai ter aliança com Mamon. Você não vai conseguir ter aliança com os dois. Não é porque domingo você não serve a Mamon que você vai servir a Deus. Você continua sendo servo de Mamon dentro da igreja. Porque tudo que você faz é por causa do dinheiro. Tudo que você faz é por causa de Mamon, da riqueza. A riqueza comanda você. Esse é o primeiro nível da aliança. O segundo nível da aliança é com a família. Então, você não pode também servir a dois senhores, colocar a família antes de Deus, e não pode colocar Mamon antes da família. Você não pode colocar o seu trabalho na frente da sua família. Se você perde a sua família, você vai perder a prosperidade, que nós falamos nas outras lives. A bênção de Deus está sobre a família. Isso. Então, perdeu a família, o seu trabalho vai embora. Se você permitir que o seu trabalho roube a sua família, roube o seu casamento, você vai ser roubado nas finanças, meu querido. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida por causa da família, por causa do casamento. Não é por causa de você, do seu muito trabalhar, do seu muito se entregar, entende? Então, repensa como que estão as dimensões na sua vida de aliança. As suas prioridades. As suas prioridades. Porque se você inverter as ordens porque todo mundo está fazendo, você vai ter um problema, você vai trabalhar alguns anos e depois você vai trabalhar 10 anos e quando você vê, você perdeu 20 anos, porque além de você perder o seu trabalho, você também perdeu o seu casamento, você perdeu sua família, começar tudo do zero. Porque o trabalho, o desfrutar do trabalho, Eclesiastes 2:24 diz que vem da mão de Deus. Amém, eu creio. Deus é que faz isso. Deus, se você tiver a primeira aliança com Deus, e se você for fiel com essa aliança, Deus vai permitir que você faça o segundo tipo de aliança. Deus vai permitir que você desfrute da segunda parte da aliança, que é a aliança com a tua esposa. Amém. E aí, se você for fiel com a sua esposa, Deus vai permitir que você tenha a terceira dimensão da aliança, que é com o seu trabalho. E aí, você quer ver um homem feliz? É um homem que está sendo fiel na primeira aliança, na segunda aliança e na terceira aliança. Então, é uma pessoa que trabalha de maneira digna, é uma pessoa que não inverte a ordem das coisas, é uma pessoa que está ali colocando a sua família acima do seu trabalho e Deus acima da sua família. Amém? Então, quando não há entrega, não tem aliança. Então, para quem que você está entregando? O primeiro mandamento fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ou seja, você precisa entregar essas coisas para Deus, para obedecer o primeiro mandamento. O primeiro mandamento fala assim, entrega essas coisas para Deus. Agora, para quem que você está entregando todas essas coisas? Você está entregando para quem toda a sua força, todo o seu raciocínio, as suas habilidades, o seu entendimento?
para quem que você está entregando todas essas coisas. Se você repensar isso, você de repente consegue voltar aonde você se desviou e começar a fazer uma correção no percurso que você está correndo. Amém. Porque você não está percebendo. Né? Às vezes a gente não percebe, porque o dia a dia vai correndo e a gente vai fazendo as coisas de maneira que elas aparecem para fazer. Mas às vezes a gente vai precisar falar não. Por quê? Porque antes de falar sim, eu preciso consultar as outras alianças. O trabalho está falando para você ficar 24 horas trabalhando. Só um minuto, que eu tenho aliança com a minha esposa. Eu vou dormir aqui, eu vou viajar, eu tenho que falar com ela primeiro. Ela tem que me liberar. Ela tem que autorizar. Por quê? Porque eu não posso sair fazendo o que eu quero, porque eu tenho aliança com ela. Entende? Eu tenho uma aliança, eu não posso quebrar a aliança por causa do trabalho. É simples assim. O trabalho está exigindo que eu minta, que eu roube, que eu faça algo errado, que eu aceite corrupção e suborno. Então, meu querido, você pode ficar com o seu trabalho, mas eu não vou quebrar a aliança que eu tenho com Deus. A aliança que eu tenho com Deus é santo, eu não posso colocar, né, a santidade de Deus e jogar fora a minha aliança com Deus por causa de um suborno, por causa de dinheiro. Eu tenho que fazer uma escolha nessa hora. E aí vem todo o engano, né, de respeitar a autoridade. Só que a autoridade, acima de qualquer autoridade, é Deus. Exatamente. Você precisa ter essa consciência, né? Você tem o princípio do autogoverno. Exatamente. Então, o autogoverno fala, eu preciso me governar, primeira dimensão. Deus me deu a faculdade, a consciência, para que eu possa utilizar a consciência na minha vida. Exato. Então eu vou usar a minha consciência numa dimensão de aliança, porque se eu me apegar nessas alianças, eu serei uma pessoa com uma boa qualidade de vida. Eu serei próspero, eu serei feliz. Eu não serei uma pessoa que só tem dinheiro, mas não tem saúde. Que tem saúde, mas não tem família. Né? Que tem um bom trabalho, mas é infeliz. Então, não é por aí. A prosperidade de Deus não funciona assim. Não é desequilibrada. Deus vai te dar aquilo que você precisa, na hora que você precisa. E isso que Ele te der não vai desviar você do propósito dEle. Não vai desviar você da salvação. Não vai fazer você um servo de Mamon. Você não vai ser servo dos bens que Ele vai te dar. E é interessante que assim, nós somos seres inteiros, né? Sim. E quando eu estou no meu trabalho, estou inteira no meu trabalho. Então, assim, a minha aliança com Deus é 24 horas por dia. A aliança com meu marido, com a minha família, é 24 horas, independente de onde esteja. Exatamente. Então, isso é bastante importante. Nós termos essa consciência de que, assim, nós não somos fragmentados. Né? Um ser humano fragmentado é um ser humano doente. Uma pessoa que é fragmentada, né? Ela, a mente, né, fragmentada é um sintoma de uma esquizofrenia. Então, o ser humano, nós somos inteiros. Deus nos fez inteiros. E nós temos que estar inteiro nessa aliança com Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Isso. Não importa onde nós estejamos. Essa aliança caminha conosco. Sim. E por isso a importância, né? Nós já falamos isso, né? De utilizar a aliança. Porque eu não posso ficar sem a minha aliança, porque eu tô 24 horas aliançada com o Renato. Casada comigo, aleluia. Exatamente. Então, assim, eu não posso deixar de ter essa consciência da minha aliança 24 horas, 24 horas por dia. O tempo todo. A Bíblia diz assim, ó, é ao Senhor que você serve. Amém. Tudo o que você fizer por palavra ou por obras, faça tudo em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Isso mesmo. Está escrito na Bíblia. Você tem aliança com Deus, quando você estiver trabalhando, você está servindo a Deus no seu trabalho. Isso. É para o Senhor que nós trabalhamos. Exatamente. Então, nós não trabalhamos para homens. Então, quando eu decido ser fiel ao meu marido, eu decido porque eu sou fiel a Deus em primeiro lugar. Exatamente. Independente do que ele faça, independente do que eu faça, independente da circunstância. Por isso que, assim, a gente faz um voto.
na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Por quê? Eu não posso ter a desculpa de que agora tem alguma situação que não está bacana e eu posso abrir mão dessa aliança. Não. Você é casado 24 horas por dia, meu irmão. Não é porque você entrou no trabalho que você não é mais casado. Não é porque você entrou no trabalho que você não é mais filho de Deus. Você é filho de Deus 24 horas por dia. Né? Agora, o inverso não é verdadeiro. Quando você sai do seu trabalho, você já não é um funcionário. Né? Então, as duas alianças importantes da sua vida são Deus e a família. Agora, o trabalho é temporário. Você vai ser um analista de sistemas, você vai ser um vendedor 8 horas por dia. Você não vai ser um vendedor às 8 horas da noite, à meia-noite. Você não vai ser um vendedor às 3 da manhã. Você não vai ser um vendedor. Você está vendedor durante 8 horas por dia. Quando você sai do trabalho, você deixa de ser o vendedor e continua sendo o pai, o marido, o filho de Deus, o sacerdote. Você continua sendo o que você é. A sua identidade não é marcada por uma aliança temporária, como é com o trabalho. Né? Então, você tem que definir a questão das alianças e das prioridades. E uma aliança, ela não vai invalidar as outras. Ela vai complementar as outras. Então, a aliança de Deus, ela vai puxar as outras alianças. Né? Agora, as alianças menores, elas não podem destruir as alianças maiores. Então, a aliança que eu tenho no trabalho, ela não pode destruir a aliança que eu tenho em casa e nem a aliança que eu tenho com Deus. Amém. Você vê o caso de José. José tem aliança com Deus. José tem princípios de aliança e por conta desses princípios, ele tem algo chamado fidelidade, lealdade com Deus. José é um homem fiel e leal. Por quê? Porque ele nasceu assim? Não, ele foi criado assim. Ele foi gerado debaixo de aliança. Jacó ensinou para ele quem era Deus. Então, quando ele está na casa de Potifar, não importa que a família traiu, não importa que a família abandonou, vendeu ele, não importa. Ele continua sendo fiel a Deus, porque essa é uma aliança maior que eu não posso quebrar. Ele tem aliança com Potifar, mas quando a patifona vem para cima dele e fala assim, eu não vou cometer essa loucura nem com Deus, primeira aliança, e nem com o Potifar. Eu não vou quebrar aliança com Deus e aliança com Potifar. Isso é autogoverno, porque ele poderia ter feito aquilo, ele poderia ter se deitado com aquela mulher e está tudo bem. Porque ela era uma mulher pecadora, podia passar, continua trabalhando aí. Não, ele abriu mão de uma aliança menor para não romper a aliança maior. Amém. Então, o que nós estamos vendo hoje? Que as pessoas estão rompendo alianças maiores em nome de alianças menores. Aliança com uma prostituta, com uma amante, aliança com o trabalho, aliança com uma empresa, o cara é empresário, ele fica mais com a empresa que com a esposa. Então, a maior aliança dele é com a esposa, mas ele se entrega mais para o trabalho. O que ele está fazendo? Ele está sacrificando essa aliança em prol de uma aliança menor. Só que ele esquece que a prosperidade dessa aliança menor vem da aliança maior. É a aliança maior que abençoa a aliança menor. Então, nós precisamos colocar as alianças, nossas alianças, em ordem. A aliança de Deus, a primeira aliança, ela vai gerar as outras alianças. Ela vai gerar uma aliança abençoada com a família. Por isso fala assim, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele simplesmente tem prazer na lei do Senhor, ele vai prosperar em tudo. E nela medita dia e noite. Uma aliança 24 horas por dia. Feliz será e tudo te irá bem. Bem-aventurado, sabe o que quer dizer bem-aventurado? Mais do que feliz. Se você valorizar a aliança com Deus, meu irmão, você vai ser bem-aventurado.
Agora, como que está a nossa aliança com Deus? Como que está a aliança da nossa família com Deus? Como que está a nossa primícia para Deus? O nosso primogênito, o melhor que a gente gera, de quem que é? Se eu quero que toda massa seja consagrada a Deus, eu preciso consagrar a primícia para Deus. Amém. Não adianta tentar consagrar a massa para Deus. Eu tenho que consagrar a primícia para Deus. Deus falou assim, todo primogênito é meu. Todo primogênito é meu, tanto de homens como de animais. Então eu estou aliançado com vocês, desde que vocês me entreguem os primogênitos, vocês me entreguem as primícias, aí a nossa aliança vai continuar. A primícia é um sinal, é uma marca Amém. de que não o primogênito é de Deus, mas tudo é de Deus. Amém. Porque o que acontece com a primícia vai acontecer com a massa. Então, se a primícia for consagrada a Deus, toda a massa está consagrada a Deus. Tudo é de Deus, irmão. E isso é em qualquer atitude, né? Então, quando nós acordamos, né? Qual que é a primeira atitude que nós temos? Qual que é o nosso primeiro pensamento? A primícia do dia. Que tipo de entrega que nós fazemos? O primeiro dia da semana, né? A primeira hora do dia. O que você faz com a sua primeira hora do dia? Né? Você reclama, murmura, briga com a família. Você está definindo todo o seu dia. Agora, se você acorda, né? E você vai ler um texto bíblico, faz uma oração, você consagra para Deus ali um tempo com Deus, você acabou de entregar uma primícia para Deus. E aí você está definindo toda a massa do seu dia. Você vai ver como o seu dia vai mudar. Por quê? Porque você está chamando Deus para o seu dia a dia. Amém? Então, isso é muito importante, porque numa aliança, tudo que é de um é do outro. E não é só uma questão das coisas que eu tenho, mas quem eu sou. E isso é muito importante. Quem eu sou é de Deus. E quem Deus é Amém. Deus. Então, olha que tremendo isso. Quem eu sou e quem Deus é? Eu sou um homem falho, pecador, acabo errando em muitas coisas, porque isso faz parte da minha natureza, e eu entro em aliança com Deus. Então, eu entrego esse homem carnal. E a Bíblia fala que se nós morremos com Cristo, é certo que com ele seremos ressuscitados. Só que nós entregamos algo carnal, entregamos algo falho e colhemos algo santo. Glória a Deus. Colhemos algo espiritual. Quando você entrega essa sua falta de santidade para Deus, quando você entrega essa sua escravidão para Deus, quando você entrega isso para Deus, você vai voltar colhendo libertação, santidade. Você está fazendo um pacto com Deus que é santo. Amém. E a Bíblia fala assim, Jesus orava assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, que tipo de aliança é essa que vai mudar, não o que nós temos, mas o que nós somos? Amém. Então a sabedoria de Deus vai vir e vai nos transformar em pessoas sábias. Porque a Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura e vai ser dada. Amém. Então, Deus transforma uma pessoa que não tem nenhuma sabedoria em uma pessoa sábia. Isso é identidade. Isso é característica intrínseca, ou seja, aquilo que está dentro da pessoa. A pessoa vai começar a exalar a sabedoria de Deus. Como que a pessoa vai se tornar sábia? Peça a Deus. Peça, porém, com fé. Porque se você pedir e não tiver fé, você não vai receber de Deus. Então o que Deus faz? Na aliança que eu tenho com você, eu sou o autor e consumador da fé, então eu vou te entregar uma porção de fé para que você possa viver pela fé. E toda aliança tem um código, né? Uhum. Tem um acordo. E a aliança com Deus, o acordo é a fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai receber sabedoria.
você crê, você vai receber conhecimento. Se você crê, você vai receber o Espírito. Se você crê, Deus vai transformar você numa outra pessoa. Então, que tipo de aliança é essa, meu querido? É impossível que a gente não queira estar nessa aliança. É impossível que eu queira trocar essa aliança por uma aliança com o meu trabalho. Impossível. Né? Porque quando você fala assim, ó, se você se aliançar com Deus e entregar para Deus a tua energia, suas habilidades, as suas forças, se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado no que você realizar. Mas se você fizer a mesma coisa com a empresa vai te pagar um salário e quando tiver uma crise vai te demitir e vai contratar um cara que vai ganhar 10% que você ganha porque está todo mundo desesperado e você vai para a rua, meu irmão. É simples assim. Então, não precisa ser muito acadêmico assim, não precisa nem consultar os universitários. Mas se você quer ser transformado em uma outra pessoa, em uma pessoa melhor, com mansidão, com longanimidade, se você quer ser transformado em uma pessoa que tem domínio próprio, se você quer vencer essa ira, quer vencer esse pecado aí que está, né? Você não aguenta mais, esse pecado sempre vai te assolando, você fala, meu Deus, quando que eu vou ficar livre desse pecado? Você precisa rever a sua aliança com Deus, porque Deus tem santidade para você, Deus tem perdão para você. Você entrega a sua reputação para Deus quando você confessa os seus pecados. Senhor, eu confesso que eu sou fraco, eu confesso que eu caio, eu confesso que eu sou pecador desde criança. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Quando você começa a confessar, Deus é fiel. Amém. Por quê? Porque ele fala, esse homem tem aliança comigo. E eu tenho aliança com ele. Ele está me entregando a reputação dele. A confissão é uma entrega de uma imagem que você está mostrando que é falsa. Você vai entregar essa máscara, você vai entregar tudo isso e você vai perceber como Deus vai transformar o seu interior. Deus vai transformar teu caráter. Deus vai transformar teu caráter. Jesus sempre pergunta, né? O que queres que eu te faça? Exatamente. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós necessitamos porque Ele sonda, né, o nosso interior. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, mas Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Essa pergunta está aberta, 24 horas por dia. E basta você falar, olha Senhor, eu preciso disso. Quando Ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? O cego poderia ter falado assim, eu quero voltar a enxergar, quero saber, né? Quero ser bonito, quero estar rico, estar próspero, porque ele estava mendigando. Me dá um labrador, me dá uma bengala. Poderia ser tanta coisa que ele poderia falar. Então, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Exatamente. Porque assim, meu irmão, uma coisa importante sobre essa situação da aliança é que quando você se permite ser tratado por Deus, você pode oferecer para a tua família uma pessoa melhor. Amém. Entende como isso é bom? E olha, falando em oferecer uma pessoa melhor, né? Às vezes a gente não tem consciência de pontos fracos nossos. Sabe a mesma coisa quando a gente está dirigindo? Que tem aquilo que a gente chama de ponto cego? Que a gente não vê, às vezes, o motoqueiro? Existem áreas na nossa vida que são pontos cegos, que a gente não enxerga. Então, nada melhor de perguntar, fazer uma DR, né? Discutir a relação com as pessoas que nós amamos, que temos aliança e perguntar, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Para que eu possa pedir para Jesus, olha, né? Ele está me dando esse feedback, ele está falando que eu tenho esses pontos de melhoria. Ou, né? Tenho esses pontos positivos aqui. Então, Senhor, me fortalece nesses pontos que eu tenho já que são bons e arranca de mim os pontos que são ruins. Então, assim, se você não consegue ter consciência dos seus pontos, né, de oportunidade, nada melhor do que a sua família. A sua família, em 5 minutos apenas, vai dizer quais são os seus pontos de oportunidade. Não tem ninguém melhor para explicar para você quem você é do que a sua família. E juntos, vocês podem orar,
para que o Senhor venha e visite a cada um. Deus vai entrar no processo Exatamente. de transformação. A Bíblia diz assim, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu preciso transformar a minha maneira de pensar. Mas eu não posso transformar a minha maneira de pensar sem a palavra de Deus, sem aliança com Deus, né? Se eu tiver Deus fora dessa transformação, nada mais vai ser do que autoajuda. Ou seja, eu estou independente de Deus, tentando me mudar, tentando melhorar como pessoa. Meu querido, você vai se transformar em uma aberração para Deus. Deus não vai te conhecer. Mas quando você tem aliança com Deus, você pode chegar e falar assim, Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor na minha família. Eu preciso ser uma pessoa melhor para os meus amados, para os meus parentes. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Olha como é diferente de uma oração assim, Senhor, a minha mulher precisa ser uma pessoa melhor para mim. Olha como é diferente. Então, quando você entende sobre aliança, você vai querer que Deus te dê condições de entregar para a tua família, para a tua esposa, uma pessoa melhor. Porque só Deus pode transformar você numa pessoa melhor. Amém. Aí você vai falar, Deus, eu quero ser um profissional melhor. Deus vai te dar caminhos, Deus vai transformar você num profissional melhor. Essa aliança, ela vai alimentando as outras alianças. Ela vai abençoando as outras alianças. Então você tem que mudar um pouco essa concepção de que a minha família tem que me servir, né? Eu sou autoridade em casa, então a família tem que me servir. Não. Se eu entro numa aliança com a minha família, eu tenho que servir a minha família. Essa é a diferença. Amém. Então, eu tenho que servir o melhor para a minha família. Eu tenho que servir a primícia, eu tenho que servir o primogênito. A melhor parte de mim tem que ir para a minha família. Não pode ir para um estranho, não pode ir para um CNPJ, não pode ir para uma placa ou para uma marca. Não pode. A melhor parte de mim tem que ir para a minha família. Eu não posso dar a pior parte para a minha família. Porque eu tenho uma aliança com a minha família. Eu tenho uma aliança com Deus. A melhor parte de mim tem que ir para Deus. Todo primogênito será meu, tanto de homens como de animais. É o princípio da primícia. Então, nessa noite, reavalia um pouco por que você está aperreado, por que tu está totalmente preocupado, ansioso, triste. Está preocupado com o quê? Com a pandemia? Está preocupado com o emprego? Você está preocupado com o quê? Com a conta para pagar? Com o dinheiro que não tem? Você está preocupado com o quê, meu irmão? Isso revela com quem que você tem aliança e com quem você não tem aliança. Quem está tranquilo é quem tem a aliança com Deus bem firmada, bem estabelecida. Eu sei que, olha o que o Jó falou. O Jó falou assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém, amém. Olha o que o Jó falou. Jó falou assim, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você acha que o Jó ficou depressivo, ficou ansioso? Ele falou assim, ó, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus que é redentor. Eu tenho uma aliança com Deus que dá e tira. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma pessoa quando passa por uma situação de dificuldade, uma família quando passa por uma situação de dificuldade, tem que ter uma reorganização das alianças. Porque nessa hora, o que segura mesmo são as alianças. Você pode ter aliança, você pensou que tinha aliança com pessoas, que elas podiam te dar um background lá, podia te dar um back-office. Ó, se faltar, ele vai me suprir, vai ser meu fiador. Meu irmão, agora você está vendo quem tem aliança com você e quem não tem aliança com você. Então está na hora de você reorganizar as suas alianças e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então nessa noite, que essa palavra, que esse ensino
faça com que você reavalie a sua vida. Amém. Não reavalie a vida dos outros, da sua esposa, do seu marido, do seu chefe, do seu pastor, do seu... Não importa, irmão, você precisa reavaliar a sua vida, você precisa examinar o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para saber como que ele está na aliança. Amém. Antes de tomar a ceia, você tem que reavaliar. Examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia diz em Coríntios que o que é espiritual se discerne bem a si mesmo. Então você tem um discernimento sobre a tua vida. Você sabe o que está acontecendo. Então é importante que nessa noite você comece a reavaliar Amém. o teu coração, como que ele está diante de Deus. E se possível, irmão, você faça uma oração, você fale com o teu pai que te adotou, o Deus que te adotou, Pai Celestial, que ele possa te receber de volta, se você está longe da aliança, se você está entregando tudo para as pessoas erradas. Né? Peça perdão a Deus, peça perdão ao Pai. Fala, Pai, vamos reatar, eu errei, eu saí do caminho, volta onde você caiu. Se você está fazendo isso com a tua família, volta para a sua família e fala assim, olha, eu quero pedir perdão para os meus filhos, né? Reúne os seus filhos, fala, olha, eu quero pedir perdão, por quê? Porque eu estou entregando tudo do meu melhor para os outros e eu estou esquecendo do principal. Peça perdão. E Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai prover você nas suas contas, Deus vai, a aliança, irmão, você vai entregar de novo para Deus e Deus também vai entregar para você. Amém? Não é uma troca, é uma aliança. Troca é quem tem cabeça de capitalista, pensa assim. Mas quem tem cabeça espiritual sabe que Deus se move por causa das alianças. Amém? Ele entregou o sangue e nós temos que entregar nossa vida também, o nosso sangue. Amém ou não amém? Amém, pastor? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, vamos orar. Vamos orar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Amém, Pai. Porque a tua aliança conosco é tremenda, Pai. Sim, Pai. E ela existe, ela está à disposição da nossa vida. Enquanto nós vivemos nessa terra, Amém. Nós podemos viver debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Nós podemos desfrutar do Senhor, Pai. Amém. Mas nós também pedimos que o Senhor venha desfrutar da nossa vida, do nosso melhor, Pai. Que nós tenhamos condições de sermos pessoas melhores, Amém, de sermos Senhor. pessoas espirituais, pessoas que têm mansidão, amor, alegria, paz, pessoas que exalam, Pai, domínio próprio. Sim, que Pai. nós sejamos transformados segundo a sua imagem, Em nome Pai. de Jesus. Pedimos perdão quando nós trocamos as alianças de lugar, quando Sim, nós Pai. colocamos a aliança com o nosso trabalho acima do Senhor, a aliança com a família Sim, acima do Pai. Senhor. Perdoa todas as vezes que nós servimos a Mamon, Pai. Nós queremos pedir perdão, renunciar essas alianças que não têm a ver Amém, contigo. Pai. A aliança com Mamon nós renunciamos, nós rompemos essas alianças com as riquezas, Pai. Sim, E Pai. nós declaramos que nós dependemos do Senhor, Em nome de dependemos Jesus. da Tua misericórdia e da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai, Abençoa Senhor. cada família, Em nome abençoa de cada Jesus. casamento, abençoa os filhos, abençoa os primos, os tios, toda a parentela, Amém, Pai. daqueles que estão nos ouvindo agora. Estende o Teu braço, Amém, Senhor, Pai. para que nós sejamos ricamente abençoados Amém, Paizinho. pelo Senhor, Pai, para a glória do Teu santo nome, Em em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente vocês, Amém. viu? Deus abençoe, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê Amém. a paz. Amém? Que Deus abençoe. Se cuidem.